Imagine um motor tão pequeno que caberia dentro de uma mochila, mas tão potente que seria capaz de lançar um carro de 4 lugares mais rápido que um Bugatti. Sem engrenagens, sem ruído, sem desperdício de energia. Apenas força controlada em estado puro. Parece impossível, mas é exatamente isso que o engenheiro mais reservado da Suécia desenvolveu. O dispositivo recebeu o nome de Dark Matter e está prestes a chacoalhar toda a indústria de veículos elétricos. A pergunta que surge é: como a Koenig se tornou isso realidade? E por que empresas como Tesla e BYD, de repente, estão acompanhando cada passo de perto? O engenheiro que constrói o impossível enquanto a Tesla se consolidava como referência global e montadoras tradicionais despejavam bilhões em seus projetos elétricos, o engenheiro sueco seguiu por um caminho próprio, ignorando completamente o manual de instruções da indústria. Christian von Koenigsee não acompanha tendências, ele as rompe. Cria o que outros dizem ser inviável. E, quando termina, faz o impossível parecer um detalhe técnico. Sua trajetória não começa em garagem de fundo de quintal nem em laboratório universitário. Começa com um menino de 5 anos que não apenas brincava com brinquedos, ele os desmontava para entender seus mecanismos internos. Ainda nessa idade, fez uma declaração que muitos adultos classificaram como fantasia: vou fazer o carro mais rápido do mundo. 4 décadas depois, cumpriu a promessa. Em 1994, sem investidores, sem fábrica e sem qualquer garantia de que seria bem-sucedido, fundou a Koenigsee Automotive, uma fabricante de supercarros movida por obsessão, não por oportunidade. Quando apresentou o protótipo CC, especialistas duvidaram da autenticidade. Mas o carro era real, e marcou o início de uma nova forma de competir, fundamentada em precisão extrema. Essa mesma precisão originou algumas das inovações mais radicais da história automotiva moderna. Enquanto outras montadoras adicionavam marchas, Koenigsee eliminava todas com um sistema de acionamento direto. Enquanto muitas expandiam motores, ele os reduzia e substituía os eixos de comando pelas válvulas livres freevalve, controladas inteiramente por software. E, enquanto a indústria seguia dependente do aço, ele construiu monocoques de fibra de carbono tão robustos que alteraram padrões de segurança. Cada invenção nasceu da mesma provocação: por que fazemos assim? Essa postura transformou uma oficina sueca em uma empresa capaz de deixar Ferrari em alerta e Bugatti desconfortável. Do recorde do CCR ao Agera RS atingindo 447,3 km por hora, passando pelo sistema híbrido sem caixa de câmbio do Regera, a Koenigsee nunca deixou de ultrapassar limites. Mas, para Christian, a velocidade jamais foi o objetivo, era apenas o experimento. Enquanto o mundo automotivo corria atrás da eletrificação, Koenigsee formulou outra pergunta: e se tudo que se sabe sobre motores elétricos estiver errado? Anos de desenvolvimento sigiloso deram origem a uma máquina que viola todas as regras da propulsão elétrica. Batizada de Dark Matter, ela fez concorrentes revisarem cálculos várias vezes, porque os números pareciam irreais. Porque Dark Matter significa mais do que parece, a Koenigsee poderia ter adotado um nome comum, como Power Core ou Hypervolt, mas escolheu Dark Matter por um motivo técnico. Na física, matéria escura é a força invisível que mantém as galáxias coesas. Ela não pode ser vista, tocada ou detectada diretamente, mas seus efeitos são incontestáveis. Representa a maior parte da massa do universo, e ainda assim, permanece oculta. O motor da Koenigsee funciona de maneira semelhante. É compacto o suficiente para se esconder em espaços improváveis. Opera silenciosamente, sem ruídos mecânicos, sem drama. À primeira vista, parece simples, quase comum. Mas, ao ser ativado, transforma completamente o comportamento do veículo. A aceleração é tão abrupta e contínua que causa estranhamento, pois não há qualquer aviso prévio, chiado ou vibração indicando que está prestes a ocorrer. Motores elétricos tradicionais evidenciam seu esforço. Ventiladores de arrefecimento, baterias volumosas, arranjos complexos de transmissão. O Dark Matter elimina tudo isso. Por isso o nome não é marketing, e sim discrição. Tal como a matéria escura cósmica governa movimentos colossais sem ser percebida, o motor da Koenigsee controla o deslocamento do carro sem o peso, sem o volume e sem o ruído que normalmente acompanham esse patamar de potência. Com essa lógica em mente, surge a questão inevitável: qual é, afinal, sua verdadeira potência? As especificações que quebram regras. Imagine levantar um motor que pesa o equivalente a uma mala de mão, mas que entrega 800 cavalos de potência e 1.250 Nm de torque. Esse é o Dark Matter, uma usina de força de 39 kg capaz de superar motores elétricos que pesam o dobro. Esses números contradizem tudo o que a indústria considera padrão.
A relação potência-peso é o que revela o impacto real, cerca de 20 cavalos por quilograma. A maioria dos motores elétricos comerciais entrega 3 a 4 cavalos por quilograma. O Dark Matter multiplica isso por 5. Para comparação, o Tesla Model S Plaid utiliza 3 motores elétricos para alcançar seu desempenho máximo. Cada unidade pesa cerca de 30 kg e gera cerca de 300 cavalos. Somados, são 90 kg para 900 cavalos. O Dark Matter oferece 800 cavalos sozinho, pesando menos da metade desse conjunto. Em outras palavras, um único motor realiza o que a Tesla só alcança com 3, e com significativa vantagem de massa e eficiência. O Rimac Nevera, considerado um dos hipercarros elétricos mais potentes do mundo, utiliza 4 motores que, somados, entregam 1914 cavalos de potência. Juntos, esses motores ultrapassam 150 kg. O Dark Matter, por outro lado, gera quase metade dessa potência com aproximadamente um quarto desse peso total. A diferença não é um avanço incremental, é uma mudança de geração. Um cenário semelhante aparece quando se observa o Porsche Taycan Turbo S, admirado pela precisão da engenharia alemã. Seus motores somam 750 cavalos a partir de unidades que pesam cerca de 100 kg. O Dark Matter supera essa potência, reduzindo ao mesmo tempo 61 kg do conjunto. Essa economia de peso, isoladamente, já seria capaz de aprimorar dirigibilidade, diminuir consumo energético e abrir espaço para novos arranjos de equilíbrio dinâmico que antes não estavam ao alcance dos engenheiros. Mas números brutos de potência contam apenas parte da história. A velocidade máxima de rotação do Dark Matter chega a 8.500 rotações por minuto, proporcionando uma entrega de torque instantânea em todo o espectro operacional. Não há atraso, não há acúmulo de potência, não há turbos esperando pressurização ou engrenagens engatando. O acelerador é pressionado e a potência total aparece de forma imediata, estável e contínua, até que o condutor alivie o pé. As dimensões físicas do motor também desafiam expectativas. O componente possui 38,3 cm de diâmetro e 13,4 cm de espessura. 3 unidades empilhadas continuariam mais baixas que um pneu comum de automóvel. Ainda assim, esse conjunto compacto lida com cargas elétricas que sobrecarregariam motores muito maiores, com estresse térmico suficiente para destruir designs convencionais e forças magnéticas intensas que poderiam deformar estruturas inferiores. Quando comparado a motores elétricos típicos, o contraste é ainda mais evidente. A Ford F-150 Lightning, projetada para reboque e transporte pesado, utiliza motores muito maiores e mais pesados que o Dark Matter, e mesmo assim entrega menos torque de pico. A Koenigsegg não está refinando soluções existentes, está operando em outra categoria. E tamanha discrepância exige uma explicação que reside em uma tecnologia inédita, desenvolvida pela própria empresa. Radial Flux, a tecnologia que não existia. A Koenigsegg não criou apenas um motor elétrico mais eficiente. A equipe inventou uma categoria completamente nova ao combinar 2 designs considerados opostos, algo que nenhum deles poderia alcançar isoladamente. Os motores elétricos tradicionais seguem 2 arquiteturas principais, cada uma com vantagens claras e limitações inevitáveis. Entender esses 2 caminhos ajuda a explicar por que a solução híbrida criada pela Koenigsegg representa um salto tecnológico tão profundo. Motores de fluxo radial são amplamente usados, presentes desde ferramentas elétricas até veículos Tesla. Neles, o rotor gira dentro do estator, com o fluxo magnético irradiando para fora a partir do eixo central, semelhante a raios de uma roda. Essa abordagem é simples, escalável e relativamente fácil de produzir. A desvantagem surge quando se busca torque elevado. É necessário aumentar o comprimento do motor, o que adiciona peso e complica o encaixe no veículo. Esses motores operam muito bem em altas rotações, mas têm densidade de torque inferior quando comparados a outros formatos. Motores de fluxo axial, por sua vez, adotam uma configuração em disco, com rotor e estator posicionados frente a frente em planos paralelos. O resultado é uma densidade de torque superior em um pacote mais compacto, graças à maior área de interação magnética. Porém, essa arquitetura traz limitações. É mais complexa de fabricar, apresenta desafios de resfriamento e costuma lidar pior com rotações elevadas. Durante décadas, engenheiros precisaram escolher entre os 2 caminhos: radial para alta velocidade, axial para alto torque. A Koenigsegg se recusou essa escolha. A empresa integrou ambas as abordagens em uma arquitetura inédita, batizada de Radial Flux, um termo criado porque não existia nomenclatura adequada para descrevê-la. No design radial do Dark Matter, ímãs de terras raras são organizados em camadas que geram fluxos magnéticos radiais e axiais simultaneamente.
Rotor e estator interagem em múltiplos planos, direcionando o campo magnético em duas direções ao mesmo tempo. Isso permite que o motor combine a capacidade de alta rotação típica dos motores radiais com a densidade de torque característica dos motores axiais. O resultado é um motor capaz de gerar torque máximo ao longo de toda a faixa de RPM, sem os compromissos que há décadas limitam os projetos tradicionais. O desafio de engenharia por trás do Dark Matter foi colossal. Controlar forças magnéticas atuando simultaneamente em dois planos exige precisão absoluta na gestão das interações de campo, evitando interferências e perdas energéticas. A Koenig superou esse obstáculo por meio de análises avançadas de elementos finitos e de um processo contínuo de prototipagem, mapeando cada linha de fluxo magnético para otimizar trajetórias, eliminar zonas mortas e garantir que a energia fosse convertida em trabalho útil, e não dissipada em calor. A seleção de materiais foi igualmente crucial. O Dark Matter utiliza ímã de neodímio de terras raras, entre os mais fortes disponíveis, organizados em padrões geométricos que maximizam a intensidade do campo magnético enquanto reduzem o peso. Os enrolamentos do estator são construídos com cobre de alto grau, cuja seção transversal foi otimizada para equilibrar condução de corrente e perdas resistivas. Cada componente segue padrões de engenharia aeroespacial. O rotor é feito de polímero reforçado com fibra de carbono, capaz de suportar forças centrífugas extremas a 8.500 rotações por minuto, enquanto a carcaça utiliza compósitos de fibra de carbono que garantem rigidez estrutural e dissipação térmica eficiente. O resultado dessa combinação de materiais e arquitetura é uma eficiência energética que se aproxima de 95% em condições ideais. Apenas 5% da energia elétrica se converte em calor residual. Motores elétricos convencionais operam, em média, entre 85% e 90%. A diferença é profunda. Menos desperdício de energia, menor demanda por resfriamento, maior autonomia com a mesma bateria e capacidade de manter desempenho máximo por longos períodos sem perda de potência. E, justamente quando se imagina ter compreendido o que sustenta essa máquina, surge mais uma característica que redefine completamente a lógica dos motores elétricos. Escondido dentro do Dark Matter há um elemento tão incomum que rompe com décadas de tradição da indústria. É aqui que a Koenig se revela outra inovação: um sistema de 6 fases de potência. O mecanismo de potência de 6 fases, enquanto a indústria automotiva adota sistemas trifásicos como padrão absoluto, simplesmente porque sempre foi assim. A Koenig decidiu testar uma hipótese simples: e se fosse possível dobrar o número de fases? Para compreender a importância dessa abordagem, é preciso lembrar como funciona o motor elétrico. Os eletroímãs do estator ligam e desligam em sequência, criando um campo magnético giratório que impulsiona o rotor. Quanto mais fases participam desse processo, mais suave se torna a rotação e mais eficiente é o fluxo de energia. O modelo trifásico serve bem à maioria das aplicações e comprovou sua confiabilidade ao longo de décadas. No entanto, começa a mostrar limitações quando a densidade de potência chega a níveis extremos. Sob alta carga, motores trifásicos exibem um chamado torque ripple, pequenas oscilações de torque provocadas pela alternância das fases. Essa pulsação é percebida como uma vibração sutil durante acelerações intensas. Além disso, motores trifásicos concentram correntes elevadas em poucos condutores, aumentando a produção de calor e exigindo soluções de resfriamento mais agressivas. E, caso uma fase falhe, o motor perde imediatamente 1/3 de sua capacidade, colocando em risco as fases restantes. A arquitetura de 6 fases do Dark Matter resolve todos esses problemas. Em vez de 3 fases, o motor opera com 6, organizadas em 2 conjuntos trifásicos deslocados 30 graus entre si. Isso dobra o número de caminhos pelos quais a corrente pode ser distribuída. Os benefícios são amplos. A ondulação de torque praticamente desaparece, já que 6 fases geram uma rotação tão contínua que as flutuações se tornam imperceptíveis. A corrente elétrica é espalhada por mais condutores, reduzindo a amperagem individual, diminuindo a geração de calor e ampliando a margem térmica de operação. O motor pode assim sustentar potência máxima por períodos mais longos sem acionar proteções térmicas. Em caso de falha, o sistema também se mostra mais robusto. Com uma fase comprometida, o motor preserva cerca de 83% de sua potência, contra 67% em sistemas trifásicos. Essa tolerância é vital em hipercarros, nos quais uma falha em alta velocidade pode ter consequências graves. Para controlar um sistema tão sofisticado, a Koenig precisava de um cérebro igualmente avançado, e é nesse ponto que entra o inversor David. David e o controle térmico. Toda a potência do Dark Matter seria inútil sem 2 elementos fundamentais: um sistema de controle ultra rápido e uma solução de resfriamento capaz de lidar com níveis extremos de densidade de energia. O inversor David cumpre esse papel.
Mais do que converter energia DC da bateria em AC para o motor, ele atua como o cérebro central da operação. Trata-se de uma unidade de carboneto de silício capaz de realizar mais de 100 mil decisões por segundo, ajustando em tempo real a corrente de cada uma das 6 fases com base em múltiplos parâmetros: posição do acelerador, temperatura, tração, carga e dezenas de outras variáveis. O uso de carboneto de silício foi determinante. Ao contrário do silício tradicional, esse composto chaveia mais rápido, suporta tensões mais altas e opera com eficiência superior em temperaturas elevadas. Essa capacidade permite que o David reaja em microsegundos, eliminando o atraso perceptível entre o comando do motorista e a resposta do motor, comum em muitos veículos elétricos atuais. No Gemera, quando o acelerador é pressionado, o inversor já recalculou e ajustou a entrega de potência antes que o movimento do pé seja concluído. As funções do David vão muito além da simples conversão elétrica. Ele administra o vetoramento de torque, regulando independentemente a corrente enviada a cada fase para maximizar a tração. Monitora temperaturas internas e ajusta os fluxos de energia para evitar hotspots. Coordena, ainda, com a transmissão Light Speed Tourbillon, LST, para garantir transições de potência imperceptíveis. Nada acontece sem passar pelo David. Ele é tão essencial quanto o próprio motor. Mas nenhum sistema eletrônico pode vencer a física térmica sozinho. O Dark Matter, com seus 800 cavalos, produz calor em níveis extremos, especialmente considerando seu tamanho compacto. Para manter o motor dentro de faixas seguras, a Koenigsegg desenvolveu um sistema de resfriamento líquido que percorre canais internos posicionados a milímetros dos enrolamentos de cobre, onde o calor é gerado com maior intensidade. O fluido térmico utilizado absorve calor de forma mais eficiente que soluções tradicionais à base de água, transportando para trocadores de calor externos. O resultado é um controle térmico capaz de evitar o thermal throttling que limita o desempenho de muitos EVs após algumas acelerações intensas. Cada decisão de engenharia, da contagem de fases à arquitetura magnética, passando pelo layout do resfriamento, foi pensada para manter o Dark Matter operando na máxima eficiência em situações que levariam motores convencionais ao colapso. E isso deixa uma mensagem clara para quem acredita que a inovação elétrica perdeu o ritmo. O futuro está apenas começando. O Gemera, onde tudo se junta. A Koenigsegg pegou o motor elétrico mais avançado do mundo e o instalou no último lugar onde alguém esperaria. Um carro familiar de 4 lugares que, por acaso, supera todos os hipercarros elétricos do planeta. À primeira vista, o Gemera aparenta ser civilizado. Oferece 4 assentos adequados, com espaço real para as pernas de adultos, não apenas crianças fingindo conforto. Dispõe de 8 porta-copos, sendo 4 aquecidos e 4 resfriados, porque a marca aparentemente decidiu que, se está construindo um hipercarro, todos merecem a bebida na temperatura perfeita. Há espaço para bagagem na frente e atrás, controle de temperatura para todos os ocupantes e telas de infoentretenimento individuais. Esses são detalhes típicos de um sedã de luxo, não de uma máquina capaz de desafiar a física. Mas sob esse exterior prático, esconde-se algo sem precedentes. O Gemera é o primeiro veículo de produção movido pelo Dark Matter, e a Koenigsegg o combinou com uma engenharia tão radical quanto o próprio motor. A Light Speed Tourbillon Transmission, LST, é uma transmissão multi-embreagem N-Speed que não troca marchas como uma caixa convencional. Ela pré-carrega a próxima marcha enquanto a atual ainda está engatada e realiza a transição com tanta rapidez que o fluxo de torque nunca é interrompido. Cada troca parece menos uma mudança e mais uma onda contínua de aceleração. O Dark Matter é instalado no conjunto do eixo dianteiro, denominado pela Koenigsegg de unidade de acionamento Bulldog Drive Unit, entregando torque instantâneo às rodas dianteiras. Porém, a verdadeira potência vem do que está atrás dele, onde os compradores podem escolher entre 2 motores de combustão radicalmente distintos que definem o tipo de Gemera desejado. O modelo foi originalmente planejado com 2 opções de powertrain: o sistema híbrido TFG de 1.400 cavalos e o sistema híbrido Hot V8 de 2.300 cavalos. A Koenigsegg, porém, identificou que praticamente todos os clientes optavam pelo Hot V8, baseado no V8 biturbo de 5.0 litro do Gesco. Como resultado, esse motor se tornou padrão e atualmente é o único oferecido no Gemera de produção. Embora o motor TFG, o revolucionário 3 cilindros sem comandos de válvulas, não esteja disponível no modelo, a empresa já indicou que ele poderá ser utilizado em futuros projetos. O Hot V8 gera 1.500 cavalos e 1.500 Nm por conta própria. Com o Dark Matter somado à equação, o conjunto alcança 2.300 cavalos e 2.750 Nm de torque.
São números que superam todos os carros de produção já construídos, enquanto acomoda 4 pessoas confortavelmente e oferece 50 km de autonomia puramente elétrica graças à bateria de 16,6 kWh. O desempenho acompanha a potência absurda. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 1,9 segundo. A velocidade máxima ultrapassa 400 km/h. Ainda assim, o Gemera pode rodar silenciosamente apenas com energia elétrica, enfrentar o tráfego urbano sem esforço e entregar consumo inferior a 7 litros por 100 km quando conduzido de forma moderada. É simultaneamente um hipercarro, um Gran Tourer e um veículo familiar prático que, por acaso, é mais rápido do que qualquer outra coisa legalizada para as ruas. A competição que de repente parece desatualizada. A indústria de veículos elétricos operava sob uma suposição central. Para alcançar desempenho máximo, seria necessário utilizar o máximo de hardware. A Koenigsegg acabou de provar que essa premissa é falsa. O Tesla Model S Plaid representa o auge da engenharia da empresa. 3 motores, 1020 cavalos, 0 a 60 milhas por hora em 1,99 segundo. É uma máquina impressionante, especialmente considerando seus $90 mil, oferecendo um desempenho que há poucos anos pareceria impossível para um sedã. Porém, precisa de 3 motores somando 90 kg para entregar o que o Dark Matter produz sozinho com 39 kg. Isso não é uma evolução. É um salto de geração. O Rimac Nevera segue outro caminho, usando 4 motores para atingir 1914 cavalos e se posicionar como um dos carros de produção com aceleração mais rápida do mundo. Mas esses motores pesam mais de 150 kg, e o veículo completo ultrapassa 2.300 kg. O Gemera com Hot V8 produz 2.300 cavalos com menos de 2.000 kg, alcançando relação peso-potência superior, e ainda oferecendo 4 lugares e flexibilidade híbrida. O Porsche Taycan Turbo S simboliza a engenharia alemã em sua forma mais refinada. Custando quase $200 mil, emprega 2 motores que somam 751 cavalos e fornecem desempenho repetível, algo que muitos EVs não conseguem entregar. Mesmo assim, o Dark Matter sozinho ultrapassa essa potência, pesando cerca de 60 kg a menos do que o conjunto do Taycan. Além disso, o sedã alemão não se aproxima da versatilidade, da autonomia ou do desempenho geral do Gemera. A tendência se repete em todas as comparações. EVs convencionais e de luxo dependem de múltiplos motores, aceitam peso elevado e são projetados em torno de limitações que a Koenigsegg simplesmente removeu. A vantagem de densidade de potência do Dark Matter impacta todos os aspectos da arquitetura do veículo. Distribuição de massa, dirigibilidade, eficiência energética e liberdade de design que configurações multimotor não conseguem oferecer. Todo engenheiro automotivo que observa as especificações do Dark Matter agora sabe que existe um caminho superior. E esse simples conhecimento já coloca pressão sobre toda a indústria. Tesla, BYD e outros líderes atuais podem não estar preparados para entregar algo no mesmo patamar. A ameaça ultrapassa o universo dos automóveis. Ela abrange qualquer aplicação onde potência elétrica seja relevante. E é exatamente aí que o verdadeiro potencial disruptivo do Dark Matter se revela. Além do automotivo, a revolução que ninguém esperava. Enquanto muitos discutem se o Dark Matter ameaça empresas como Tesla e Porsche, boa parte do público ainda não percebe a dimensão real da mudança. A tecnologia vai muito além do setor automotivo. Ela tem potencial para transformar qualquer indústria em que a relação potência-peso seja determinante. Com apenas 39 kg e 800 cavalos de potência, o Dark Matter ocupa espaços onde nenhuma unidade de propulsão convencional conseguiria operar. Essa combinação de compacidade e força extrema não apenas redefine o que o motor pode ser, ela desbloqueia cenários que diversos setores aguardam há décadas. Aeroespacial. O setor aeroespacial sempre encarou um obstáculo persistente no voo elétrico: o peso. Baterias pesadas e motores volumosos inviabilizam aeronaves práticas, especialmente em projetos de decolagem vertical. A proporção de 20 cavalos de potência por quilograma do Dark Matter altera completamente essa matemática. Ao combinar várias unidades em sistemas de propulsão distribuída, torna-se viável mover aeronaves que antes eram consideradas impossíveis com motores elétricos tradicionais. Empresas de mobilidade aérea urbana, os futuros táxis voadores, dependem exatamente desse tipo de densidade de potência para obter decolagens verticais eficientes e voos sustentados sem penalidade de peso. Aplicações navais. O setor naval enfrenta desafios semelhantes. Embarcações elétricas necessitam de torque elevado para vencer o arrasto da água, mas não podem operar com sistemas pesados que prejudicam a estabilidade e aumentam o consumo energético.
O Dark Matter entrega torque de nível marítimo em um pacote leve o suficiente para ser instalado em posições estratégicas do casco, melhorando a dinâmica da embarcação em vez de comprometer o desempenho. Barcos de corrida, embarcações comerciais e até pequenos submarinos podem se beneficiar dessa potência em escala compacta. Robótica industrial e manufatura. Na robótica e na automação industrial, motores precisam operar por longos períodos, com alta precisão de torque, controle fino e confiabilidade absoluta. O gerenciamento térmico e a eficiência do Dark Matter o tornam adequado para máquinas que não podem parar. Onde cada minuto de inatividade custa caro, uma unidade de potência com alta durabilidade e performance estável representa um avanço significativo. A Koenigsegg desenvolveu o Dark Matter com escalabilidade como princípio. A produção interna de grande parte dos componentes permite controle da cadeia de suprimentos, agilidade no desenvolvimento e adaptação do motor para diferentes mercados sem depender de fornecedores externos. À medida que o volume de produção aumenta, os custos tendem a diminuir, abrindo caminho para aplicações muito além da indústria automotiva. Se a Koenigsegg decidir licenciar a tecnologia, fornecer motores diretamente ou manter o desenvolvimento fechado para seus próprios veículos, uma coisa é certa: o Dark Matter representa um salto fundamental com impacto potencial em vários setores da economia. A questão que agora se impõe é simples: esse motor derrubará gigantes como Tesla e BYD? E sua tecnologia chegará aos carros comuns que dirigimos no dia a dia? E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.